Oi, tudo bem? Eu me chamo Nicole Knutti, sou graduanda em Letras Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Santa Catarina e esse é o primeiro de uma série de 5 vídeos sobre as políticas linguísticas da África do Sul. Essa série de vídeos foi uma proposta da disciplina de Política Linguística ministrada pelo professor Gilvan Miller e tem como principal objetivo que a gente estude as políticas linguísticas de outros países, e os países selecionados para esse estudo foram aqueles países que integram o BRICS. Antes da gente começar essa apresentação, é importante entender dois conceitos fundamentais. Primeiro, o conceito de política linguística e o segundo, o conceito de planejamento linguístico. Então, a política linguística seria o delineamento de um plano de ação ou intervenção sobre uma ou mais línguas, enquanto o planejamento linguístico seria a implementação dessa política linguística. Esse e outros conceitos relacionados às políticas linguísticas que vão estar sendo usados aqui na apresentação foram retirados do livro As Políticas Linguísticas, do Calvé. De uma forma bastante resumida, o BRICS é uma aliança entre 11 países que cooperam mutuamente em diversos âmbitos, como o econômico, comercial e diplomático. E esses países têm uma presidência rotativa, ou seja, eles alternam a presidência a cada ano. E no ano de 2025, o Brasil é o país presidente do BRICS. Aqui a gente tem uma pequena introdução sobre o contexto da África do Sul. Na verdade, o nome completo do país é República da África do Sul e é um país localizado no extremo sul do continente africano. Ele é bastante grande em extensão e também em população, porque ele tem mais de 60 milhões de pessoas. Ele tem uma organização política um pouco diferente do que a gente conhece, por exemplo, aqui no Brasil. Por exemplo, aqui nós temos só uma capital, lá existem 3 capitais. Uma executiva, uma legislativa e uma judiciária, onde existem 12 idiomas oficiais. Mais pra frente a gente vai entender um pouco mais do que levou as autoridades a tomarem a decisão de oficializar 12 línguas diferentes. Aqui a gente tem um pouco sobre o contexto do apartheid, que foi uma política imposta em 1948. E durante esse período, houve uma extrema segregação racial entre pessoas brancas e negras. Então, diversos lugares tinham áreas determinadas para pessoas brancas, enquanto outros eram determinadas somente para pessoas negras. Um exemplo que eu coloquei aqui foi a foto de uma placa de uma praia da África do Sul, onde dizia que aquela área era exclusiva para pessoas brancas. Isso se refletiu em toda a parte cultural do país, inclusive nas línguas, onde as línguas africanas passaram a se tornar desvalorizadas e marginalizadas, e a partir de então começaram a ser faladas somente no âmbito familiar, se tornando línguas vernaculares, enquanto o africâner e o inglês, que eram as línguas dos colonizadores, passaram a se tornar as línguas de prestígio. A língua africâner foi a língua imposta para a população negra. Também existia uma lei chamada Lei de Educação Bantu, que ela foi imposta em 1953. E ela, além de segregar a educação racialmente, separando escolas para negros e brancos, ela também oferecia uma educação extremamente inferior para a população negra, com a ideia de sempre manter essa população fazendo apenas serviços manuais e se afastando cada vez mais dos trabalhos intelectuais. Com o fim do apartheid, a gente teve uma nova Constituição, que é a Constituição de 1993, e nela foi oficializada 11 línguas. Como vocês puderam perceber no slide anterior, a gente foi falado que
tem 12 línguas oficiais no país, mas nesse momento da Constituição foram oficializadas 11 línguas. Mas o que levou as autoridades a tomarem a decisão de oficializar tantas línguas? Então, em 95 foi feito um grupo de trabalho que apresentou um relatório chamado de Rumo a um Plano Nacional de Línguas para a África do Sul, com a finalidade de tentar solucionar o problema que foi criado. E nesse relatório dizia que o principal problema para uma proposta de política linguística diversa no país era a extrema hegemonia da língua inglesa. Então, mas ao mesmo tempo, a língua inglesa era considerada a língua das pessoas cultas e a língua das pessoas educadas. Então, a população que antes foi privada dessa língua, no caso a população negra, não gostava da ideia de não ter acesso a esse letramento nas escolas, mesmo que eles quisessem sim falar suas línguas maternas e aprender suas línguas maternas, mas eles também queriam ter o pleno acesso ao inglês por conta do status que essa língua tinha. Portanto, foi oficializado também o inglês e o africâner, junto com outras 9 línguas africanas. E essa nova Constituição tentou se afastar 100% da Lei de Educação Bantu. Então, onde apenas uma língua podia ser usada na educação da população negra. Agora, a depender da província onde a pessoa mora, ela pode ser educada em diversas línguas. A África do Sul é dividida em 9 províncias que elas têm certa autonomia. Então, cada uma delas pode escolher pelo menos 2 línguas daquelas iniciais da Constituição como línguas oficiais. Então, aqui eu trouxe o artigo 6 da Constituição da África do Sul, onde diz ali, em negrito, né? O governo nacional e os governos provinciais podem utilizar qualquer uma das línguas oficiais específicas para fins administrativos, levando em consideração o uso, a viabilidade, os custos e as circunstâncias regionais, respeitando o equilíbrio entre as necessidades e as preferências da população. Nos níveis nacional e provincial, mas o governo nacional e cada governo regional devem utilizar pelo menos 2 línguas oficiais. Os municípios devem levar em consideração o uso e as preferências linguísticas de seus cidadãos. Então, dentre aquelas 11 línguas, cada província pode escolher 2 para ser considerada a língua oficial da província, mas ela pode escolher 3 ou 4 línguas ou mais. O mínimo é 2. Na tabela, a gente pode ver quais línguas cada província escolheu como língua oficial, né? A gente pode ver que, pela Constituição, cada província deveria escolher pelo menos 2 línguas oficiais, mas todas escolheram ao menos 3 e outras escolheram até mesmo 4. Algumas optaram por não escolher o inglês, outras optaram por não escolher o africâner, mas todas adotaram pelo menos alguma língua africana não derivada da colonização, né? Então, isso tem relação com a população que mora em cada uma dessas províncias, predominantemente, né? O censo de 2011 da África do Sul fez uma relação entre as línguas maternas e a raça, entre aspas, de cada pessoa, né? Então, o africâner é muito mais comum entre as pessoas da raça chamada de colorida, enquanto o inglês é muito predominante entre os indianos ou asiáticos.
a maior parte dos brancos tem como língua materna o africâner e a maior parte dos negros tem como língua materna o Zulu, mas é bastante dividido entre as demais línguas africanas não derivadas da colonização. Agora vamos falar um pouco sobre a normatização das línguas africanas. Normatizar uma língua significa dar uma norma à língua. Ou seja, como se dá uma norma a uma língua? Através de estabelecer uma ortografia padrão para essa língua, produzir gramáticas para essa língua, produzir dicionários para essa língua, entre outras coisas mais. Então, a normatização das línguas africanas se iniciou por volta do século XIX, ainda durante o período da colonização. E quem principalmente fazia essa normatização eram missionários, que faziam essa normatização com a ideia de cristianizar a população que vivia no país. Então, o interesse deles não era de saber mais sobre a língua para respeitar e ter um registro daquilo e manter aquela língua viva. Pelo contrário, muitas vezes, na maioria das vezes, né, esses missionários aprendiam a falar as línguas nativas para ensinar então a língua do colonizador e também cristianizar essa população. Atualmente, a instituição que é responsável pela normatização das línguas é chamada de Conselho Pan-Sul-Africano de Línguas. Então, aqui no próximo slide, retomando o artigo 6 da Constituição, que fala sobre os idiomas, diz o seguinte: o Conselho Pan-Sul-Africano de Línguas é responsável por promover e criar condições para o desenvolvimento e uso de todas as línguas oficiais, as línguas Khoi, Nama e San e a língua gestual, além de promover e garantir o respeito pelas demais línguas utilizadas no país, mesmo que não sejam oficiais, né? Então, atualmente, essa instituição que cuida da normatização de línguas, então, ela está fazendo esse trabalho de valorização das línguas, então, produzir uma normatização dessas línguas oficiais está fazendo com que seja possível a educação nessas línguas, também a utilização dessas línguas em órgãos públicos e tudo mais. Então, obrigada por terem assistido esse vídeo, espero vocês nos próximos. E por fim, deixo com vocês as referências que eu utilizei para produzir esse trabalho. Até o próximo vídeo e tchauzinho!